Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 3 da nossa disciplina. E nessa unidade nós vamos conversar e nós vamos estudar sobre a cultura organizacional, as estruturas organizacionais e o estresse no trabalho. Vamos começar então falando sobre cultura organizacional. O que seria a cultura organizacional? A cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros aí da organização, tá? A cultura, ela espelha a mentalidade que predomina em uma organização. Então, pessoal, para se conhecer a cultura, é necessário diagnosticá-la de acordo com os diferentes níveis de elementos, tá? O nível é o grau qual o elemento cultural é visível ao observador. Então, a gente pode, uma das formas de expressar os níveis da cultura é a figura do iceberg, tá? Porque o iceberg, ele tem uma parte visível, tá? Que está facilmente visível, que está sobre a superfície da água, e tem uma parte que está oculta, que está embaixo da água, tá? Então, que depende aí de um estudo mais profundo para identificar essa parte que não é visível, que está embaixo da água, ok? Então, esses fatores nós temos os artefatos, tá? Que é superficial e observável, nós conseguimos enxergar. Tem os valores compartilhados e também nós temos as pressuposições básicas. O que significa isso? Como eu já disse, os artefatos, eles são superficiais, nós conseguimos observar. Ele é composto por fenômenos que são vistos, ok? Sentidos e ouvidos se deparado com um novo grupo. Apesar de ser fácil aí de se observar, às vezes eles são difíceis de interpretar por um observador que não conhece o histórico daquela organização. Mas de uma maneira bem simples, um exemplo bem prático é, por exemplo, quando você entra numa organização que todos os funcionários eles são uniformizados, isso já diz muito da cultura daquela organização. Então, aí, esses são os artefatos. O uniforme a gente pode entender como um artefato da cultura. Temos também os valores compartilhados, que é a justificativa da organização. Então, são processos conscientes do pensamento que justifica as decisões e as ações, tá? Esse nível ele já não é tão visível e para identificar é necessário um maior tempo de cultura. Por exemplo, se uma organização que ela é mais centralizadora, ela centraliza mais o poder, nós não conseguimos enxergar num primeiro momento. A gente precisa de passar um tempo, estudar, estar ali naquela organização para que possamos ter esse nível de entendimento da organização. Nós temos também as pressuposições básicas, Os pressupostos inconscientes. O que seria, então? É o nível mais profundo, íntimo e oculto. Ou seja, na figura do iceberg é o que está embaixo da água, tá? Então, é onde mora aí, onde nós temos a essência da cultura, tá? São as crenças inconscientes. E geralmente elas passam pelas crenças aí também dos fundadores daquela organização, ok? Então, a cultura organizacional é um recurso estratégico que é bastante utilizado como um diferencial competitivo, tá? Para as empresas é importante definir o seu posicionamento dentro do mercado e como que essa cultura, através dessa cultura, como que vai diferenciá-la, tá? Tanto no modo de realizar os negócios, quanto na postura dos clientes e dos funcionários. Por isso é muito importante o estudo da cultura organizacional. Dentro da nossa unidade 3, nós vamos estudar também as estruturas organizacionais, tá? Nós vamos trabalhar aí os aspectos macro que influenciam o comportamento humano.
tá? As estratégias organizacionais. Então, nós vamos poder analisar a estrutura organizacional e os possíveis impactos sobre o comportamento organizacional, tá? Identificar os processos fundamentais na estrutura organizacional, que seria o quê? A divisão do trabalho, a coordenação, esses aspectos, e conhecer também os elementos da, estrutura organizacional. Pois bem, um outro aspecto que nós vamos trabalhar, um outro conteúdo, é o estresse no trabalho, tá? Nós podemos identificar que essa crescente exigência que pauta, a dinâmica da realização de trabalho na era que nós estamos vivendo, ela vem impulsionar a agilidade dos processos, cada vez mais tecnológicos, por exemplo, e isso vem acarretar uma disfunção, tá? E que aí nós podemos identificar, então, o estresse no trabalho. Então, com isso, diante aí dessa queda de produtividade, atrasos, custos e doenças, tá? Encargos trabalhistas também, a prática dessa gestão de pessoas nas empresas envolve a promoção de um clima positivo de trabalho e o engajamento de ações criativas entre os empregados das instituições, das organizações. Então, nessa unidade, nós vamos estudar o estresse no trabalho, tá? A definição, os seus impactos no comportamento humano, de forma geral, e assim como alternativas para a prática, tá? Que impulsiona a construção de um ambiente de bem-estar relacionado ao trabalho. Então, esses são os conteúdos que nós vamos trabalhar durante a nossa unidade 3 da nossa disciplina Comportamento Organizacional. Eu desejo a vocês excelentes estudos.